Oi, pessoal, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao mais um curso desse ciclo de curso de capacitação em eficiência energética, promovido pela Universidade de Brasília e pela Companhia Energética de Brasília. Eu sou da MITC Projetos e hoje vou falar sobre ar-condicionado e ventilação, dentro desse grande temática que estamos abordando dentro desta capacitação, que é os sistemas prediais e eficiência energética. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Fernandes, eu sou engenheiro ambiental formado da Universidade Federal de Itajubá, tenho mestrado pela Universidade de São Paulo e tenho trabalhado há quase 2 anos na MITC Projetos, na área de consultoria em eficiência energética e também alguns projetos de pesquisa envolvendo a área de eficiência energética. Começando aí, né, uma contextualização rápida e necessária na área de edificações. A gente não está falando sobre dos outros tipos de sistemas que consomem energia no âmbito de uma edificação. E, como vocês podem perceber nesse gráfico de pizza, o ar-condicionado, ventilação, rejeição de calor tipicamente, o equipamento ou o tipo de equipamento que mais consome energia dentro de uma edificação. Tem aí uma porcentagem de 43% em média, mas pode variar aí 40%, 50% até mais. Então, se vocês forem priorizar medidas de eficiência energética, provavelmente alguma medida de eficiência energética vai ter um grande impacto, vai ser uma medida que se remete aos sistemas de ar-condicionado e ventilação. O sistema de ar-condicionado e ventilação faz parte de uma família de sistemas consumidores de energia e essa família ela é comumente chamada pela sua sigla AVAC, que são sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Como eu estou mostrando aqui nesse esqueminha, o sistema de climatização, né, que compõe aí todos esses sistemas, ele é um sistema que ele promove a troca de calor, né? Então ele tem como princípio de funcionamento a troca de calor. Então, dado, né, a demanda no ambiente climatizado, seja por aquecimento ou seja por refrigeração, ele vai trabalhar ou para levar calor ou para remover o calor do ambiente climatizado. Mas quando a gente está falando no contexto do Brasil, que é um país que quase toda a sua área está inserida num ambiente de clima tropical, estamos falando principalmente de sistema de refrigeração, apesar de haver outras regiões, né, claro, que precisam de um sistema de aquecimento ao longo de alguns períodos do ano. Mas vamos falar do sistema de refrigeração principalmente. O sistema de refrigeração, quando a gente está falando de consumo de energia elétrica, eles partem do princípio da compressão de um vapor, né, de um fluido refrigerante, que ao evaporar ele tem essa capacidade de remover calor do ambiente do ambiente circundante, né, da área que circunda ali onde está ocorrendo esse processo de evaporação. Então a gente tem aqui um sistema, quando a gente está falando do sistema de refrigeração, que ele promove, né, essa remoção do calor do ar circundante e para promover, né, aumentar a capacidade desse sistema de trocar calor com o meio, utiliza o sistema de ventilação para que haja uma ventilação forçada aí nesse ponto onde há expansão, né, expansão ou evaporação desse fluido refrigerante. Esse calor que é removido, né, que é absorvido pelo fluido refrigerante ao evaporar, ele é levado pelo sistema de ar-condicionado ao ambiente externo, onde ele basicamente faz o despejo, né, ele rejeita o calor que foi absorvido do ambiente interno. Então há trocas tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, garantindo esse fluxo, né, de calor do ambiente interno em direção ao ambiente externo. E claro, né, no ambiente externo também ele conta com ventilação para também promover um aumento, né, da capacidade do sistema de trocar calor com o ambiente externo. O importante e é central em todos os sistemas, né, prediais, entender que os sistemas prediais consomem energia para garantir alguma coisa, para promover um serviço energético. No caso dos sistemas de ar-condicionado, ventilação e aquecimento, a gente está falando de
consumir energia para garantir o conforto térmico dos ocupantes. E também, né, o que que ganhou muito destaque nesse contexto de pandemia, que a gente tem aí um vírus que é transmitido principalmente por vias aéreas, a segurança, né? Então, se a gente tem um sistema de ar-condicionado que não tem a capacidade de fazer a ventilação, de fazer a troca do ar do ambiente interno com o ambiente externo, a gente tem aí o acúmulo, né, de contaminantes ou de micro-organismos patógenos que, enfim, que podem trazer consequências aí para a saúde dos ocupantes. Então, a ventilação também é uma questão importante nos sistemas de ar-condicionado. Então, dando enfoque aí no sistema de refrigeração, que é uma das capacidades da família do AVAC, a gente tem diferentes tipos de sistemas de refrigeração. Primeiro, sistemas autônomos, né, que são normalmente sistemas de pequeno porte, encontrados em nossas residências e também nos ambientes de trabalho. A gente tem os sistemas de ar-condicionado tipo janela e também o split, multisplit e o splitão. Também tem os sistemas de refrigeração do tipo central, que são sistemas centrais, então que condicionam com a capacidade de condicionar grandes áreas. Então, dentro dos sistemas centrais, a gente fala aí dos sistemas VRF, ou fluxo de refrigerante variável, ou refrigerante variável, como um sistema central, e também os sistemas, as centrais de água gelada, aí, enfim, na figura do chiller, né, que pode ser a condensação a ar ou a condensação a água. Além da classificação em relação ao sistema autônomo, ao sistema central, os sistemas de refrigeração podem ser também classificados de acordo com o tipo de expansão que é utilizado. Como comentei com vocês, o alicerce do funcionamento dessa capacidade de refrigeração está na evaporação do fluido refrigerante, promovendo a diminuição da temperatura. Então, essa expansão direta e indireta tem a ver com isso. Sistema de expansão direta, a expansão, a evaporação do fluido refrigerante acontece já no ambiente condicionado, que é o que acontece no sistema do tipo janela, do split ou VRF. Já no sistema de expansão indireta, você tem a figura aí de um fluido intermediário, que vai levar o frio, né, o frio gerado, termodinamicamente é errado falar, né, gerar frio, conduzir o frio, mas eu estou falando só a título para deixar um pouco mais claro. A diminuição da temperatura, a perda do calor promovido pela expansão do fluido refrigerante, então frio gerado, ele é transportado através de um fluido intermediário, no caso a água é fria, né? Então, você utiliza esse fluido refrigerante para diminuir a temperatura da água fria, e essa água fria vai ser conduzida ao ambiente condicionado através de bombas, as chamadas bombas de água gelada, que é um dos componentes da central de água gelada, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas vamos dar o nosso enfoque aí no sistema de autônomo de expansão direta. O sistema de expansão direta aí existe uma família aí de equipamentos, os equipamentos de tipo janela, que provavelmente vocês já devem ter observado, né, em prédios mais antigos, em residências mais antigas, prédios públicos mais antigos, é bastante comum esse tipo de sistema. Sistema do tipo split de janela, que não é tão comum assim, mas é uma configuração, mas é uma possibilidade. O split high wall, que eu acho que é o mais comum, né, dos tipos de split que a gente encontra, então é bem característico esse equipamento, né, que ele fica assim localizado na parte mais alta do ambiente. Aí existe o sistema multi-split, que são diversas unidades desse tipo high wall para apenas uma unidade externa, a gente vai conversar disso um pouco mais para frente. O sistema VRF pode ser chamado basicamente um sistema multi-split, mas ele tem muito mais unidades internas, mas ele também estaria aqui no sistema multi-split. Então, o sistema portátil, um pouco menos eficiente, menos comum. Então, o sistema cassete, que tem essa característica aqui, vocês acham que já devem ter encontrado em algum ambiente esse tipo de sistema. Tem o sistema piso-teto, que ele também pode ser
colocado no chão, né? Então ele tem essa possibilidade de ser fixado no chão em vez de só no teto, como o split high wall. E também o split de quatro lados, 4 vias, que se diz. Então ele tem capacidade de ventilar em 4 direções, né? Então ele tem essa possibilidade aí. Além disso, né, também tem um que também é menos comum e também não se vê muito, porque normalmente a utilização dessa configuração é porque quer se esconder, né, o equipamento, que normalmente ele fica escondido, né, fica dentro do forro ali, então a gente não consegue ver o equipamento de maneira tão clara, né, como os equipamentos high-wall, que é o split do tipo dutado. Qual é a diferença? Principalmente, né, todos esses outros equipamentos basicamente são um tipo split, né? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas apenas aqui um quadro, antes da gente começar a análise dos sistemas individualmente, um quadro de comparação entre os dois tipos de sistema. A gente tem aqui um ar-condicionado tipo janela, que é muito comum em prédios existentes, né? Então, prédios mais antigos, é normal a gente encontrar esse tipo de sistemas. Eles são mais baratos, mas menos eficientes, normalmente. E geralmente ele tem muita questão do ruído, porque como eu vou mostrar para vocês, ele é um monobloco, todos os componentes estão em um bloco único. Então, componentes que geram muito ruído, eles estão ali no mesmo bloco e está perto do ambiente condicionado. Então, as pessoas ficam próximas desses componentes, então tem muito mais reclamação de ruídos quando o prédio ele tem esse tipo de ar-condicionado. E normalmente deve ser evitado em prédios novos. Não só por causa da questão do ruído, da menor eficiência, porque instalar um equipamento desse é um trabalho complicado, né? A gente tem que fazer um furo na parede. E se você quiser trocar por um equipamento de split depois, nossa, vai ficar aquele rombo que fica feio, então estraga a fachada do prédio. Mas também mas por outro lado, o tipo split ele é mais comum em prédios existentes, então prédios mais novos é difícil projetar prédios novos com equipamentos do tipo janela, garante um melhor nível de conforto e como vocês podem ver aqui, contrário do equipamento do tipo janela, que os componentes estão apenas em um bloco, no split, como o próprio nome diz, né, separado em inglês, há 2 unidades, né? Uma unidade externa e uma unidade interna. E a unidade externa onde está o coração do sistema, o compressor, que é o que mais faz barulho. Então, quando a gente mantém o compressor para o ambiente externo, a gente diminui o nível de ruído no ambiente interno. Então, é uma vantagem interessante para o split. E em prédios novos, a gente tem que considerar esses equipamentos nível A, os mais eficientes. Como saber qual é o equipamento mais eficiente? Uma maneira fácil de saber isso é utilizando, né, as etiquetas do Inmetro, que dão sinais, né, dão indícios se aquele equipamento é mais eficiente quando comparado com outros equipamentos da mesma classe. Os ambientes etiquetados pelo Inmetro eles podem ser encontrados nessa página aqui, que eu deixo em evidência para vocês. Então tem todos por ano, né? Eles lançam essa lista por ano, atualizado por ano, mostrando aqui todos os equipamentos por fornecedor e por marca, qual que é o nível de eficiência energética desses equipamentos, de acordo com um indicador, né, de eficiência que eu vou falar um pouco mais em seguida. Então, se vocês querem saber se aquele equipamento às vezes não tem etiqueta, ou a etiqueta está de alguma maneira ilegível, é interessante, né, olhar, né, o equipamento aqui nessa classificação do Inmetro, que ele vai te dizer se o equipamento ele é mais eficiente ou menos eficiente, qual que é o nível de eficiência desses equipamentos e qual a capacidade de refrigeração deles. Além disso, tem os equipamentos, os equipamentos de ar-condicionado do tipo janela. Eles, como eu mostrei para vocês, esse monobloco, onde está aí instalado todos os componentes que garantem o funcionamento do sistema. O compressor, né, que é o principal consumidor de energia, está aqui. O principal consumidor de energia, o principal componente que gera ruído está aqui. Então esse que é o principal problema, né, da questão de utilização do ar-condicionado do tipo janela. Ele tem aqui um ventilador que garante
aumenta, né, as trocas térmicas no ambiente interno, e também um outro ventilador para promover a troca térmica com o ambiente externo. Além disso, ele tem aqui uma parte de controle, né? Então aqui a gente pode controlar a temperatura do ar-condicionado, a velocidade do ventilador, e tem outras coisas, né? A questão do filtro, onde junta as impurezas que devem ser constantemente trocado, ele fica aqui, no ambiente interno. Além de outras coisas, né? Ele tem aqui uma grade frontal que a gente consegue fazer o direcionamento do fluxo, né, do ventilador. Então, como um ventilador de carro mesmo, você consegue abrir, fechar, fazer a movimentação dessa portinhola para direcionar o fluxo do ventilador. Além de outros componentes, enfim, não entrar tanto em detalhe. Então é interessante no levantamento de ar-condicionado observar as etiquetas do Inmetro, né, que vão te dar as características necessárias para conseguir estimar qual é o consumo de energia desses equipamentos. Equipamento, aqui só deixando aqui em evidência o controle do equipamento, e aqui, né, essa portinhola aqui que a gente consegue direcionar, né, o fluxo de ar. E essa etiqueta ela pode estar instalada aqui na lateral do equipamento, ou também a gente pode encontrar essa etiqueta aqui. Aqui pela portinhola a gente consegue ver aqui do lado, ou aqui do lado onde que estão as informações da etiqueta, as informações nominais do equipamento. Quais são essas informações nominais? Principalmente a sua capacidade de refrigeração, é os BTU da vida, né? 18.000 BTU, 36.000 BTU. Quanto maior esse número, maior a capacidade de refrigeração do equipamento, e a informação da eficiência dele, que é o COP, que eu vou apresentar um pouco mais em seguida. Outras questões a serem observadas no levantamento de sistema de ar-condicionado tipo janela. A vedação, como ele precisa, né, estar instalado um buraco, um furo na parede, é interessante ver se ele está bem instalado nesse buraco, se há frestas para o ambiente externo. Essas frestas com certeza são pontos de ineficiência, já que se tiver um maior fluxo de ar externo para dentro do ambiente, e se o ambiente externo está muito quente, a gente está aqui na semana dessa onda de calor aí, com temperaturas chegando a 35 graus, ou seja, se a gente tem essas frestas, você tem maior quantidade de ar interno entrando no ambiente, maior quantidade de ar externo entrando no ambiente. Esse ar externo é maior carga térmica para o ar-condicionado, então o ar-condicionado vai ter que trabalhar mais para condicionar aquele ambiente, né? Considerando essas vedações mal feitas. Além disso, o estado do filtro, né? Dar uma olhadinha nos filtros do ar-condicionado, como é que está, se está cheio de poeira ou não. Entender, né, qual que é a frequência de manutenção daqueles equipamentos. É importante, né, que pelo menos tenha uma vistoria, uma campanha aí de higienização dos filtros por ano, pelo menos. E também entender o funcionamento dele. Ele é um equipamento de ar-condicionado que só tem modo frio, só modo verão, ou também tem modo aquecimento. Então ele também é ligado em meses de inverno. Além disso, verificar a operação de portas e janelas, assim como as vedações, as portas e janelas são contribuições de carga térmica para o ar-condicionado. Então, o quanto mais a gente consegue deixar o equipamento de ar-condicionado com as portas e janelas fechadas, melhor. Claro que eu não estou propondo que fique totalmente, o tempo todo fechado, desligado essas janelas e portas, mas que pelo menos fique a maior parte do tempo, né? Talvez deixe essas janelas e portas fiquem abertas no começo ou no final do dia, mas durante o dia, na maior parte do tempo, com os equipamentos ligados, mantenha as portas e janelas fechadas. Isso aumenta a eficiência dos equipamentos de ar-condicionado. Além disso, também entender como funciona a manutenção e qual que é as políticas de compra de equipamentos de ar-condicionado. A gestão do prédio pretende fazer a troca desse ar-condicionado de janela por outro ar-condicionado de janela? E se vai fazer a troca por outro ar-condicionado, quais são os critérios utilizados para fazer a troca? Apenas preço? Eficiência energética é levado em consideração? São perguntas que devem ser levantadas em campo. Então, só um exemplo aqui
más práticas, né, de instalação de ar-condicionado. A gente tem aqui esse equipamento aqui instalado aqui atrás de placas de alumínio, que de alguma forma, além, né, de tampar, né, parte do equipamento, a gente não tem nem acesso ao controle do equipamento, ele também serve como obstrução, né, por parte do ar, né, o ar frio que é gerado pelo equipamento. Além de ter um apelo estético, né, fica horrível, né, esse tipo de configuração. Os sistemas splits, né, são sistemas que é um termo em inglês para a palavra separado, né, ou dividido. A gente tem duas unidades separadas, né, uma unidade externa, onde tem o compressor, que é o principal consumidor de energia do equipamento, e também aquele que gera mais ruído, ele fica na parte de fora, e a unidade interna que está em interação com o ambiente interno, né, com o ambiente climatizado. Aqui que a gente tem o controle do equipamento, que a gente seta aí a temperatura que a gente deseja que o equipamento alcance, e também outras configurações como a velocidade de rotação do ventilador. Aqui também tem, normalmente ele conta aqui com um painel de LED, né, que a gente consegue entender, monitorar qual que é a temperatura que está configurada, se o equipamento está ligado ou desligado. A gente também tem aqui uma portinhola também aqui, da onde sai o ar frio, né, que é gerado pelo equipamento. Também, né, como o ar-condicionado tipo janela tem classificação em metro, então vocês podem encontrar a classificação desse tipo de equipamento naquele site. O protocolo é bem parecido com o sistema de ar-condicionado de janela. Então, verificar o estado do filtro, se o layout está adequado, se fizer uma instalação correta desse ar-condicionado, se tem gente reclamando porque o fluxo de ar frio está batendo diretamente nela. Questão da temperatura de set point, né? Não utiliza a temperatura de set point muito baixas. Janelas e portas têm que ser mantidas fechadas ao longo quando esse equipamento é ligado. Qual que é a frequência de manutenção? E também lembrar que esses tipos de sistema eles não apenas são utilizados para conforto dos usuários, mas também são preponderantes para o correto funcionamento de equipamentos específicos, como os equipamentos de salas de CPDs e de no breaks. Então, normalmente, nas salas, né, que comportam esses equipamentos específicos, o ar-condicionado fica ligado aí 24 horas, 7 dias por semana. Tem um funcionamento ininterrupto. Aqui algumas fotinhas, né, de algumas situações que a gente encontra na vida real. Né? A gente tem aqui um equipamento do tipo high wall, ligado, né? A gente percebe aqui pela portinholinha dele aqui, pela essa persianinha que ele está ali ligado. E aqui a gente consegue entender qual que é a temperatura de set point pelo controle, né? Então aqui a gente tem um controle indicando que o equipamento está setado a 18 graus Celsius. Então, que é uma prática que a gente não aconselha muito. A gente normalmente aconselha uma temperatura de conforto a partir de 22 graus. Claro que a gente sempre leva em consideração quando a gente faz esse tipo de indicação, a gente não está de maneira nenhuma priorizando a eficiência em detrimento do conforto do usuário. 22 graus é uma temperatura já ok, né, que você consegue atingir o conforto do usuário. Só tem uma questão de adaptação, né? Às vezes a pessoa acha que tem que ser muito baixo, mas se você colocar às vezes 22 graus sem a pessoa saber, a pessoa está ali, fica confortável e, enfim, e o ar-condicionado ele agradece, porque além, né, dessas questões, né, de abrir porta, fechar janela, quando a gente está considerando uma temperatura muito baixa, quer dizer que o ar-condicionado tem que trabalhar quase o tempo todo para conseguir atingir essa temperatura. Então, quanto menor a diferença de temperatura, dessa temperatura de set point com a temperatura do ambiente externo, que gira em torno de 25 graus, o equipamento ele funciona menos, ele não precisa ficar funcionando todo vapor. Isso, inclusive, tem um impacto grande na manutenção. No equipamento que fica configurado a 18 graus, ele estraga muito mais rápido, porque ele tem que trabalhar o tempo todo, né? Porque nunca está na temperatura de set point. Ele acabou de chegar a 18 graus,
ele já tem que voltar a funcionar para chegar na temperatura de 18 graus de novo. Então é interessante colocar isso como um protocolo interno das edificações, as pessoas tentarem configurar os equipamentos a uma temperatura a partir de 22 graus. Aqui a gente tem vários equipamentos do tipo split atendendo uma sala que tem uma ocupação de várias pessoas, né? Uma sala open space que a gente diz. São três equipamentos, três unidades evaporadoras. A gente vê que essa unidade deve estar provavelmente desligada, né? Porque essa portinha está fechada. Então vamos olhar aqui com mais detalhe em uma dessas unidades condensadoras, que parece o mesmo equipamento. Me parece uma unidade piso-teto, né? Pelo design do equipamento. A gente olha aqui que tem uma etiqueta nível D. Então uma das medidas, né, é fazer a análise de viabilidade financeira da troca desse equipamento para um equipamento nível A. Tá certo? Além da questão do nível A, a gente também sempre sugere, né, a utilização de equipamentos que contam com a tecnologia inverter. Eu deixei aqui essa figura, mas acho que aqui fica um pouco mais claro. A tecnologia inverter ela é capaz de modular o funcionamento do compressor de acordo com a demanda. Então, se a gente tem ali um equipamento de ar-condicionado que dificilmente, salvo quando ele está configurado a 18 graus, que ele vai ter que trabalhar quase o tempo todo, mas de modo geral, um equipamento de ar-condicionado ele é dimensionado para ficar, ele dificilmente ele está funcionando a todo vapor. Toda a capacidade de refrigeração que ele foi dimensionado e projetado vai estar ali funcionando ao longo do período do regime de funcionamento do equipamento. O que eu quero dizer? O equipamento, por exemplo, 18.000 BTUs, ele vai entregar 18.000 BTUs na menor parte, 5% do tempo de funcionamento dele. Isso é um problema, né? Porque o equipamento, se ele não tem, né, nenhum tipo de modulagem, então ele vai ligar, vai desligar quando precisa, depois quando ele precisa ele tem que ligar de novo. Aí ele fica ligado, chega na temperatura de set point e desliga. Passa um tempo com ele desligado, a temperatura de set point chega num nível que o comando dele aciona o equipamento, então ele é acionado de novo. Então ele fica nesse funcionamento liga e desliga como uma geladeira, né? Geladeiras antigas, geladeira de nossas casas é assim. Do nada você ouve aquele barulho, é o compressor que ficou funcionando. Ele funciona e desliga depois que ele chega que ele atinge um certo patamar de temperatura. No sistema inverter, o que acontece? O sistema ele é solicitado, então ele tem aí um período em que ele está funcionando todo vapor. Quando ele chega na temperatura ideal, a temperatura que ele gostaria que aquele ambiente chegasse, né, com a temperatura de configuração, ele diminui a rotação do compressor. Só que ele não chega, ele diminui a um ponto que não que ele vá desligar completamente, mas que ele vai deixar ali o compressor funcionando ali numa carga menor, que no final das contas consegue atingir níveis de eficiência e além disso, né, salvar o compressor não fica nesse liga, desliga, desliga, ele tem um funcionamento, uma rotação menor. E claro, né, além de ter aí um impacto no consumo de energia, você tem aí um controle ótimo da temperatura, né, porque ao contrário da temperatura ter essa amplitude, né, de variação, ela tem uma amplitude menor, porque o variador de frequência, o inverter, que está associado ali a esse compressor, ele está regulando a rotação de uma maneira ótima para atingir aquela temperatura. Então ele é uma medida de eficiência energética que garante aí no mínimo 10%, mas há fabricantes aí que informam uma economia de energia na ordem de 30 graus. Além disso, né, da questão da utilização de inversores, né, dos inverters também, uma medida de eficiência energética propor
ar-condicionados que funcionem com fluidos refrigerantes menos nocivo à camada de ozônio, que também, além de ser menos nocivo ambientalmente, tem características térmicas interessantes, né? Como atingir a temperatura mais rápido e também manter a temperatura mais estável, que é o caso desse vários fluidos, né? Estão sendo comercializados atualmente, mas aqui eu dou destaque aqui ao R410A, que ele tem características assim já comprovadas pelo mercado. Passando, né, para os outros tipos de sistemas, a gente passa para o sistema VRF. O sistema VRF é basicamente um split bem grande, onde há várias unidades evaporadoras conectadas a uma só unidade condensadora. Então aí pode ter várias unidades, mais de 10, 20 unidades evaporadoras ligadas a um único compressor. Esse compressor com certeza conta, né, com um variador de frequência e é natural que tenha, né, apesar de equipamentos mais antigos não tenham, mas hoje em dia, né, esses equipamentos eles contam, né, com variador de frequência e também com inverter, que ele consiga variar a frequência e mandar a quantidade de fluido refrigerante ótimo para cada unidade evaporadora de acordo com a sua rotação. Como são várias unidades evaporadoras, a gente normalmente consegue entender a capacidade de refrigeração desse sistema na condensadora, na unidade externa, e lá ela tenha também informações aí de nominais que dão informações aí tanto de capacidade térmica como de potência elétrica e outras características elétricas. Os VRFs não têm, até agora, não estão contemplados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. Então não tem até agora uma etiqueta do Inmetro desse tipo de sistemas. Além disso, né, também tem unidades, como esses VRFs eles não têm, inerentemente, né, eles só fazem a troca de calor, a refrigeração do sistema, eles não fazem muito poucos, né, e também não tem um sistema muito robusto de ventilação, quando tem, né. Então a gente, para também promover a ventilação, que é importante, como eu já comentei para vocês, a gente tem que adotar outros sistemas que são um outro equipamento além do sistema VRF e do split também, né? Ele precisa desses outros equipamentos. Então deixo aqui exemplos, né, de tipos de sistemas, como aqui, né, um ventilador centrífugo que faz a ventilação do ar, né, faz a troca desse ar do ambiente interno. E por fim a gente fala dos sistemas das centrais de água gelada, que são sistemas bastante robustos e bastante conhecidos em certas indústrias, né? E também, né, hospital, né, é comum a gente encontrar esse tipo de sistema, também até edificações comerciais. Que além de refrigeração, diferente, como eu acabei de comentar, diferente do VRF do split, ele contém componentes que são capazes de, além de fazer a refrigeração dos ambientes internos, também promoção da ventilação. Então está aqui um sistema de uma central de água gelada típica. Então a gente tem aqui os chillers, né, que é o coração do sistema, o principal consumidor de energia do sistema. O chiller é um resfriador, né? Então ele tem a capacidade de fazer ao mesmo princípio, né, dos splits dos equipamentos de janela do VRF, ele utiliza um ciclo de compressão do vapor para fazer a diminuição da temperatura. Só que no caso, como eu comentei, é um sistema de expansão indireta. A troca de calor não é feita com uma ventilação forçada, mas a troca de calor é promovida com a água. Então ele diminui a temperatura da água. Então essa água gelada é que vai levar o frio até o ambiente que a gente deseja condicionar. Como que essa água gelada é transportada até o ambiente que a gente deseja condicionar? Através de bombas de água gelada. Então essas bombas elas transportam, como artérias e veias, elas transportam a água fria que é gerada pelos chillers.
Os chillers, na verdade, nada mais são do que grandes bebedouros, né? São bebedouros gigantes que promovem a diminuição da temperatura da água. E já no quando a água chega lá no ambiente externo, a gente tem um sistema fan coil, que também é um termo em inglês, né, que é ventilador e serpentina. Então, o ventilador ele promove a ventilação forçada do ar através da serpentina que está passando água gelada que vem das bombas. Então, ele suga esse ar e leva para o ambiente interno, garantindo a refrigeração do sistema. Além disso, também o fan coil, ele, nessa troca de calor, né, com a serpentina de água gelada, ele também tem, né, uma parte dele que eu vou mostrar para vocês que faz a mistura do ar do ambiente interno com o ambiente externo, então promovendo também, né, a renovação do ar. Então, a gente está então fazendo uma auditoria num prédio que contém uma central de água gelada, que no caso um chiller de água centrífugo, mas tem outros tipos de tecnologia chiller. Então, perguntas, o que procurar, né? O que a gente procura? Normalmente aqui, né? A gente tem aqui uma casa, né? Onde estão esses chillers, né? Uma sala onde estão esses chillers, a gente vê esse monte de duto aí e fica na dúvida, o que eu vou procurar primeiro, né? Então, enfim, a gente tem então alguns protocolos, né, tipo, o que a gente vai procurar nesses sistemas, né? Quais pontos devem ser verificados, né? Então, primeiro entender qual que é o tipo de sistema, se é um chiller de condensação a ar ou a água, se tem bomba de água, quais são as bombas de água primária, tem as bombas de água secundárias, quais são os ambientes climatizados por esse chiller. Esse chiller tem central de comando, tem algum comando digital que a gente consegue fazer, configurar o sistema, o sistema todo manual. Qual que é o horário de operação desse sistema? Então normalmente a gente entra numa sala dessa junto com um técnico, né, que entende, que vive esse sistema. Então é mais uma entrevista mesmo para tentar entender o funcionamento do sistema e a partir daí propor medidas de eficiência. Então a gente tem aqui um sistema, esse aqui é claramente um chiller com condensação a água, né? E tem inclusive aqui, né, os dutos verdes. Os dutos verdes, eles normalmente um símbolo que está dizendo aqui que está passando água de condensação. Vou mostrar um pouco mais como funciona em seguida. E aqui, os dutos verdes é o circuito de água gelada. Aquelas bombas de água gelada, elas estão trabalhando aqui com esses dutos verdes, dutos azuis. Verificar, né, se as bombas de água gelada secundária, aqui na verdade não é uma bomba de água secundária, né, isso aqui são as bombas de água de condensação por causa da cor verde, né. Claro, né, é só essa questão de cor é só uma convenção, né, é possível de não ser assim, mas é sempre interessante por isso antes de entrar também no esquema de chiller, entender, né, ver plantas do chiller, entender como que ele foi construído e quais são as configurações dele, né? Estado de conservação dos equipamentos, se existe vibração, ruído, né? Às vezes a gente na sala tem muito ruído, isso também já é um indício que o sistema está precisando de manutenção. Trazer aqui algumas fotos, né? Aqui atrás, normalmente nessas salas onde estão os chillers e as bombas, tem aqui, eu também mostrei também na aula de automação predial, esses painéis aqui, que são os variadores de frequência, que normalmente estão atrelados às bombas de água gelada secundárias. Então aqui, né, só um detalhe, né, do que a gente desse sistema, a gente tem aqui um variador de frequência ligado a uma bomba de água secundária, configurado aí a uma rotação de 49,9 Hz. Ou seja, a bomba não está funcionando a todo vapor, né? Não está funcionando a 60 Hz, que é a rotação nominal dela. Então o variador de frequência diminuiu, né? Então, ou seja, a bomba não precisa estar funcionando a todo vapor. Pode estar diminuindo aí a 10 Hz a menos. Ou seja, que impacta, né, no consumo de energia das bombas. Além das bombas e dos chillers, a gente tem os fan coils, né? Que a gente consegue, tem vários componentes características que a gente pode levantar ao longo da auditoria, qual que é a potência do equipamento, então dados de placa do equipamento, qual é o estado do filtro também, igual os equipamentos split de janela, como está o dreno, né,
o dreno dele é a parte que pinga, né? Porque quando ele faz aquela troca de água gelada na serpentina, a condensação, gera-se condensação da água que está no ar. Então, como está esse dreno, né? Ele está indo para um lugar certo, né? Então, dá uma olhada se está molhado o chão. Então, isso são coisas que seriam interessantes verificar. Se o fan coil tem variador de frequência, tem inverter, né? Se tem regulagem da velocidade de rotação do ventilador. Renovação de ar ela é bem verificada nesse damper, a gente chama esse damper, né? Damper nada mais é que uma portinhola, né? Que a gente abre e fecha de acordo com a nossa necessidade. Claro, né? Sistemas que possuem uma automação mais robusta, a abertura e fechamento do damper ela é acionada de acordo com os sensores, né? Então, por exemplo, o sensor de CO2 que acusa em níveis de CO2 muito alto, ele vai solicitar que esse damper ele abra, né? Então, promovendo a maior renovação do ar. Sensor de temperatura, né? Qual que é a temperatura que está setado o fan coil? Qual a temperatura que ele está trabalhando para alcançar qual a temperatura do ambiente externo? Qual a temperatura do ar do retorno? Então, são configurações que a gente tem que olhar normalmente quando estão funcionando, principalmente se está funcionando, e quais são as configurações dele, né? As válvulas também, enfim, é um sistema bastante complexo, né, que a gente tem que ter bastante atenção e verificar cada pontinho dele. Aqui também, voltando para o chiller, né, a gente tem aqui um chiller de condensação a ar. Aqui, né, precisa é um motor, né, que vai movimentar um compressor que vai fazer a refrigeração do líquido, né. Aí aqui, né, dados nominais desse compressor, né? Qual que é o modelo, qual que é o motor, né? Qual que é a potência do motor. Isso dá muito indício da capacidade de refrigeração do chiller. Aqui as bombas de água gelada, né? Alguns pontos, né, que a gente tem que verificar, que é o ponto de oxidação. A gente pede, né, isso aqui são pontos de ineficiência, né, e pelo menos que isso seja, não, pelo menos se não for trocado, mas se monitore isso daqui, né, um disso é que pode começar a vazar água gelada, que, enfim, diminui a eficiência do sistema e também diminui o conforto do usuário. Então, um ponto de oxidação geral no sistema, né, que tem que ser levado em consideração numa futura renovação, retrofit do sistema. Além, né, dessa diagnóstico visual, a gente também pode utilizar do Building Management System para entender as configurações do sistema. Por exemplo, a gente tem aqui um chiller que ele recebe uma água a 11 graus, né? E estranho, né? Deixa eu ver aqui o fluxo do... Isso mesmo. É uma bomba que ela recebe uma temperatura 11 graus e eleva a temperatura a 12 graus. O que é muito estranho, né? Um chiller ele ter essa configuração, né? Se fosse o contrário, pelo menos, umas bombas de água secundárias. Enfim, é interessante, né, tentar entender o funcionamento do sistema. Olhando assim, a gente está entendendo que o fluxo está para lá, né? Porque o chiller está trabalhando para aumentar a temperatura da água, não faz sentido nenhum. Mas é possível a gente encontrar isso. Isso não quer dizer que o chiller não esteja funcionando bem, mas também pode ser que o sensor de temperatura não está funcionando bem. Mas enfim, é uma outra maneira da gente fazer o diagnóstico do sistema, olhando, né, como que estão essas temperaturas ao longo de todo o circuito, né? Essa temperatura mesmo de diminuição, 16 para 11 está ok, mas aqui 12 para 11 graus é um delta de temperatura muito baixo para a gente encontrar no chiller. Normalmente o chiller trabalha para chegar numa temperatura abaixo de 9 graus, né? Então, enfim, pelo sensor, pelo diagnóstico apenas dessa fotografia aqui, a gente já vê algumas coisas estranhas acontecendo no sistema, né? Então, enfim, outras questões, né? A questão da pressão do sistema, a temperatura, né, de alimentação dos fan coils, olha, é uma temperatura bem baixa. Enfim, e é interessante também, né, perguntar, né,
dessa central de água gelada tem um sistema digitalizado assim que a gente consiga entender melhor o funcionamento do sistema. Aqui também, né, a gente vê que o sistema está desligado, né? Isso é muito estranho, o sistema está desligado e mesmo assim a temperatura, pelo menos no sistema, a temperatura está diminuindo. Enfim, são algumas coisas estranhas que a gente consegue identificar no diagnóstico energético. E a gente estava falando do chiller de condensação a ar, tem também o chiller de condensação a água. O chiller de condensação a ar, como eu mostrei para vocês, a troca de calor deles é direto com é como se fosse uma unidade condensadora do split. Então ele tem um ventiladorzão ali que faz a rejeição do calor. No chiller de condensação a água, a rejeição de calor também precisa da água como um fluido de transporte, que essa água vai ser levada até uma torre de resfriamento, que ela tem a capacidade de fazer a diminuição da temperatura da água, utilizando aí um sistema de ventilação forçado. Então a água ela chega aqui por cima e essa água é aspergida dentro do sistema, utilizando o sistema de pulverização aqui. Então a água ela é transformada em microgotículas e dentro desse revestimento, né, dentro desse preenchimento da torre de resfriamento, utilizando um sistema de ventilação forçada, a água ela vai caindo no sistema e essa ventilação forçada vai fazendo a remoção do calor. Então, quando a água ela chega aqui embaixo, ela já chega numa temperatura mais baixa do que ela chegou na torre de resfriamento. Então, ela consegue promover a diminuição da temperatura do ar mediante ventilação forçada. As torres de resfriamento também podem ser diagnosticadas com um sistema de monitoramento, como eu estou mostrando aqui. Então tem aqui, né, um sistema que está chegando aqui, né, a 34 graus e, né, ele faz aí um delta de temperatura, né, 34 graus, e essa torre de resfriamento está diminuindo a temperatura da água de 34 para 39 graus, né? Então esse que é o funcionamento do sistema. Aqui também 28 graus, 28 graus. Então essa torre de resfriamento, pelo menos pelo sistema, parece que está funcionando de maneira adequada, né? Inclusive tem aqui variadores de frequência acoplados, né? Esse variador de frequência está mostrando que a torre de resfriamento 3 está funcionando aí, é uma frequência menor do que a nominal, né? 50 Hz. Essa torre de resfriamento a 3B, a torre de resfriamento 3B a 40 graus, 3A a 50 graus, a 2 a 60 graus e a 1 a 60 graus, né? Então, o sistema de monitoramento aí consegue também nos dar um bom indício do funcionamento do sistema. Aqui, né, uma fotinha de uma torre de resfriamento. E também, né, tem um motor, né, precisa de um motor para funcionar, porque é um ventilador, né? Então está em rotação, que também pode, dados de placa também dá uma ideia do tamanho, né, da potência do equipamento. Aqui também só outro detalhe, né, de como vocês podem utilizar, né, esses sistemas de monitoramento para auxiliar no diagnóstico. A gente tem aqui um chiller com condensação a ar funcionando todos os dias da semana, 24 horas por dia. Bom, seria normal se fosse hospital, mas isso aqui no caso é um prédio de escritório. Então, poxa, não faz muito sentido deixar um chiller, que é um equipamento que consome bastante energia, funcionando de maneira ininterrupta, né? Então, poxa, já tem um sistema de programação, então é só clicar aqui, né, desabilitar os dias que ele não faz sentido ligar e, enfim, isso economiza bastante energia. Entre uma central de água gelada e um VRF, né, a gente tem que observar as vantagens e desvantagens. No caso da central de água gelada, as vantagens são essas: atende plenamente a refrigeração e renovação de ar. Ele é adequado para grandes extensões de tubulação, então normalmente é para prédio
Normalmente a gente pensa nesse tipo de sistema em prédios novos, né, que a gente já reserva o espaço para passar essas tubulações de água gelada. Desvantagens, balanceamento dos dutos, né? Então, fazer todo esse balanceamento do duto, perda de carga, então tem, né, uma formação específica para isso, né? Então, é um trabalho aí que não é muito fácil. Programação dos sistemas, como eu já cansei de falar para você nessa aula. Localização dos sensores e de set points, né? Então, de sensores de set point. Então, onde que esses sensores estão localizados? Esses sensores, eles medem o quê? Então, é importante também prever uma localização adequada desses sensores. E exige um bom treinamento do operador, né? O operador desse sistema tem que entender como é que funciona o sistema para, inclusive, fazer uma manutenção adequada. No caso do VRF, a gente tem essas vantagens, né? Um controle individual permite que o usuário faça um controle ali do sistema ali na sua sala, né? Na sua unidade evaporadora. É prático, né? Por causa disso, né? Também a instalação em um prédio escritório que já tem um sistema split é muito mais fácil, né? É a mesma coisa, né? Só que só precisa de reservar um espaço para a unidade condensadora. Desvantagens. Precisa do sistema de ar externo dedicado. Então, como eu falei para vocês, eles não promovem a ventilação inerentemente. Então, você precisa de ter um sistema à parte que faz esse serviço de ventilar. Tem dificuldade de ampliação da rede, inclusive tem redes, né, de fluido refrigerante muito grande. Então, se houver vazamento do fluido refrigerante aí, nossa, encontrar onde ocorreu esse vazamento é uma tarefa bastante difícil. Então, tem um limite de extensão do duto, né? Então, até 100 metros, esses dutos eles podem ser localizados. Quando está falando da extensão do duto, é principalmente a distância entre a unidade interna e a unidade externa. Então, a partir de 100 metros, né? Desculpa, abaixo de 100 metros. E costuma ser de 10 a 15% mais caro quando comparado com uma central de água gelada. Renovação de ar, né? Que tem que ser levados em consideração e é muito importante. Então, levar em consideração as tomadas de ar externo nas salas dos fan coils, no caso das centrais de água gelada. Então, tem essas janelinhas aqui que conseguem fazer, né, a entrada do calor do ar externo para o ambiente interno, né? E essas janelinhas, elas podem estar associadas a um sistema de damper que ele consegue, não é uma coisa fixa como aqui, né? Então o damper consegue regular o quanto de ar externo a gente quer, né? Também tem o sistema de ventilação, são medidas de eficiência energética no sistema de ventilação, né? Os ventiladores da fachada, então são sistemas que a gente tem uma camada, vamos dizer assim, uma camada dupla, né, de envoltória, em que você tem a parede externa e fora da parede externa a gente tem uma outra camada mais simples. E dentre essas duas camadas a gente promove uma ventilação forçada. Então isso consegue diminuir bastante a carga térmica que vem para aquecimento do sol. Então, ele é uma medida de eficiência bem interessante em projetos, principalmente em edificações novas. Sistemas de renovação de ar ligados a sensor de CO2 ou de presença, bem interessante, né? E também sistema de renovação de ar que conta com um sistema de roda entálpica. A roda entálpica é um sistema bastante robusto, está mostrando aqui, o que ele faz? Você tem aqui um fluxo de ar externo, que normalmente é um ar externo mais quente, né? Porque, enfim, é um ambiente externo que não é condicionado. E você tem aqui um fluxo de ar que está vindo do ambiente condicionado. Então, ele vai passar por essa roda entálpica e vai conseguir promover a transferência de calor, né? Do ambiente, do ar externo para o ar interno. Então, o que acontece? Você consegue pré-condicionar esse ar externo antes dele entrar no ambiente. Então, vamos pensar aqui numa temperatura do ar que está a 28 graus Celsius e um ar de retorno aqui que está a 21.
Então você consegue pré-condicionar esses 28, ao invés de ele chegar a 28 graus Celsius no ambiente interno, ele chega a uma temperatura intermediária aí de 25, 24. Então, que é promovendo eficiência, né? Então o sistema não precisa trabalhar para fazer o condicionamento total desse ar que vem do ambiente externo. O sistema de renovação também pode ser monitorado e diagnosticado por um sistema de BMS, né, de sensoriamento, como está mostrando aqui, né? Então, um sistema que consegue mostrar para você a frequência, se ele está ligado ou não, e se ele está no modo automático ou modo manual. Então, mostrando, né, alguns parâmetros de funcionamento dos ventiladores. Como medir a eficiência do sistema de ar-condicionado? Nossa, utiliza normalmente o Coefficient of Performance, o dito COP, que ele é um número, ele é um valor adimensional, né, que ele relaciona a capacidade de refrigeração térmica com a capacidade com a potência nominal, então a potência térmica com a potência nominal elétrica. E então quer dizer assim, se você tem um chiller com um COP típico de 5, quer dizer então que ele tem para você utiliza uma unidade, 1 watt elétrico para condicionar, né? Você garante 1 watt elétrico, garante 5 watts térmicos de refrigeração. Então ele é um número aí que expressa quanto maior, mais eficiente o sistema é. Para chiller de condensação a ar, potência nominal deve incluir potência dos ventiladores de gestão de calor, né? Então, e também no chiller de condensação a água tem que levar em consideração o consumo de energia da torre de resfriamento. Então, porque normalmente, então, quando a gente está falando de chiller, de uma central de água gelada, que não é um único equipamento ele não faz todo o serviço, na verdade é um conjunto de equipamentos, é o chiller, a bomba, é o fan coil, a torre de resfriamento. Então, quando a gente está falando de centrais de água gelada, é mais interessante você falar do COP do sistema do que o COP do chiller. Então, quando a gente está falando o COP do sistema, é um COP um pouco menor. Então, a gente está colocando mais equipamentos aí que consomem energia na conta. E uma outra maneira de expressar a eficiência desses sistemas é o IPLV, Integrated Part Load Value, para chillers, né? Então eles é uma maneira de mostrar como que se dá o regime de funcionamento dos chillers. Então ele faz uma média ponderada considerando a carga no qual aquele chiller está sendo solicitado. Então o que acontece? Então é uma maneira assim de dizer. Por exemplo, a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. O ponto A, entre que o chiller está funcionando 100% da capacidade, o ponto B, onde o chiller está funcionando 75% da capacidade, C a 50% e D a 25%. Então vocês veem aqui que o ponto A 100% da capacidade, ele corresponde aí a 1% do tempo, né? Ou seja, o chiller não está funcionando 100% do tempo no total dessa capacidade nominal. 1% do tempo, normalmente, né? Isso é um dado empírico, né? A maior parte do tempo está funcionando ou a 50% ou a 75%, e também no menor período de tempo a 25% da capacidade. Então, se a gente fala, né, que se a gente considera um COP a 100% da capacidade, na verdade a gente está superestimando. Na verdade, a maioria das vezes a gente está superestimando a eficiência daquele chiller. O que a gente tem que considerar, na verdade, é o chiller, como é que ele funciona em diferentes pontos de funcionamento, a 100, a 75, 50, 25% da capacidade. E utilizando, né, esse indicador IPLV, a gente chega num indicador mais interessante sobre a eficiência desses sistemas. Aqui só mostrando, né, esse regime, né, de funcionamento dos equipamentos ao longo da capacidade. Então a gente vê aqui, né, que uma capacidade de 25%
a 100%, vocês percebem aqui que o COP diminui, né? Então, pelo menos o sistema de expansão direta tem uma perda típica de COP de acordo com a capacidade. Então, ele tem um COP maior, numa capacidade de 50%, que vai sendo diminuído quando a solicitação, a demanda é maior pelo tipo de sistema. E o IPLV ele serve para isso, né, para mostrar essa característica. Então tem aqui um VRF, condensação a ar, que tem um COP de 4,7, mas, né, você tem aqui um IPLV um pouco maior, porque eu não estou considerando ele só a 100% da capacidade como COP, mas a 25% e 50% da capacidade. Então, de maneira geral, utilizar o IPLV é um indicador mais interessante para entender o funcionamento dos sistemas de ar-condicionado, não em um ponto de funcionamento, a 100% da capacidade, mas a 25%, 50%, 75%. E no Chile é a mesma coisa, né? Só que ele é um pouco diferente, né? O regime dele, né? Dependendo da tecnologia de chiller. A gente tem aqui chillers que são muito eficientes, né? Como esse chiller a água centrífugo com variador de frequência, né? Então tem aqui o ponto ótimo a 50% de sua capacidade nominal. O chiller a água frictionless, né? sem fricção, aqui com ponto ótimo a 25% da sua capacidade. Um chiller a água parafuso com variador de frequência também, né? Aqui 50% da sua capacidade. Chiller a água centrífugo, aqui com um pouco mais flat aqui, o performance dele, mas com a capacidade maior, girando em torno de 50% a 75%. O chiller a ar parafuso, que é um pouco mais comum de se encontrar também, né? Um pouco mais constante, e outro, enfim, não tem nem caracterizado qual chiller que é aqui, mas só para mostrar que esse regime de funcionamento ele varia de acordo com as tecnologias. E só finalizando, né, a nossa aula que já está ficando bem longa, passando de 1 hora, a eficiência dos sistemas de ar-condicionado depende, né, dos diferentes componentes dele, compressor, trocador de calor, ventiladores, as características dos fluidos refrigerantes e também dos fluidos de rejeição de calor também, né, a água, no caso do chiller de condensação a água, as condições de operação, então quais são as temperaturas de saída, quais são as configurações do evaporador, do sistema, as condições de ar externo, então normalmente observa-se uma perda de capacidade, de eficiência, quando as temperaturas externas estão maiores, a carga cheia ou parcial, né? Como eu acabei de mostrar para vocês nessas curvas de COP e IPLV, e também a manutenção do sistema, né? Sistemas que têm maior manutenção também têm maior eficiência e também tem uma vida útil maior. E outras coisas que devem ser consideradas também, o controle do usuário, qual é a temperatura de set point configurada pelo usuário, o estado da automação do sistema, a complexidade de manutenção, sistema split é muito simples fazer a manutenção, o sistema VRF já complica, se a central de água gelada também. Quais são os custos de instalação dos novos sistemas, né? Trocar edificações que vão trocar de sistema split ou VRF para um central de água gelada, o custo de instalação é bem alto, né? Porque tem que reservar grandes áreas para passar as tubulações de água gelada. Qual que é a manutenção desses sistemas novos, né? E qual que é a operação deles, né? Os usuários preferem um controle mais ótimo, individualizado, a central de água gelada não é tão interessante. Então são questões e custos que devem ser considerados no dimensionamento dos sistemas de ar-condicionado e ventilação. E também, né, hoje em dia, e cada vez torna-se mais relevante, a questão dos impactos ambientais de fluidos refrigerantes. Utilizar fluidos refrigerantes com menos toxicidade e com menores efeitos nocivos para a questão do aquecimento global, né, também para a camada de ozônio. Então, cheguei ao fim da aula, uma aula bem longa, eu acho que é difícil ser uma aula menor, já tem bastante conteúdo, espero que tenham entendido.
E se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com vocês. Vou ficar feliz de responder a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Obrigado e tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.